todos. Vou falar que eu estou com muita vergonha, mas eu peço que todos possam estar orando por mim, em pensamento, para que não possa ser eu que esteja falando, mas Deus possa estar falando através de mim. E antes da gente começar a ler e falar sobre o assunto, eu peço que a gente possa se colocar de joelhos e possamos fazer uma oração. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por mais essa manhã que o Senhor está nos concedendo. Muito obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias mais uma vez estão se renovando. Agradecemos, Senhor, pelo ambiente que estamos, entre amigos, entre irmãos. E neste momento, Senhor, na leitura da tua santa palavra, eu peço que o Senhor possa me capacitar, que o teu Santo Espírito possa falar para todos esses irmãos e que não seja eu que esteja falando, Senhor, mas que quando eu abrir a minha boca, que o teu Santo Espírito possa estar falando através de mim. Amém. Por favor, Senhor, peço a tua presença para este culto, que o poder de Satanás não possa fazer presente aqui e que aqui possa estar com um monte de anjos celestiais ao nosso lado. Amém. É tudo isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, tô com muita vergonha, mas tudo bem. O tema que eu queria falar hoje, eu estava estudando sobre o tema, eu queria um assunto que eu tivesse vivido aqui no tempo do projeto. E muitas coisas aconteceram aqui, mas o que eu mais achei assim que seria o assunto ideal de falar é sobre a amizade, né? Que aqui, esse projeto, a gente criou uma família mesmo e amigos. E como é um retiro para os jovens, também, todos nós, mas a amizade é uma coisa que a gente bem quer, assim, na nossa idade, a gente quer ter amigos e tudo. E como é que a gente deve escolher nossas amizades? Como que está na Bíblia? Como que é o exemplo que nós temos? E isso é para todos e a gente vai ver o exemplo do nosso Salvador. E eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 18. Aqui fala sobre uma amizade bem conhecida, tem vários exemplos de amizade na Bíblia, mas uma que mais me chama a atenção assim é que está em 1 Samuel capítulo 18. E alguém, se puder ler, do verso 1 até o 5. 1 ao 5? Do 1 ao 5. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da sua capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre as tropas do seu exército. E era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Nessa parte aqui, a gente já conhece a história e sabe que, nessa parte que fala que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Então, eles eram muito amigos. Até porque que quando Jonatas ele morreu na guerra, nossa, Davi ficou com muita tristeza e fez até uma música, né? Aquela parte que nós sabemos. E outra parte também que fala sobre uma amizade assim com uma pessoa e com Deus está em Êxodo, vamos abrir lá, capítulo 33, verso 11. Quem puder ler. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do mesmo tempo.
nessa parte aqui, eu achei interessante que a gente vê a intimidade que Moisés tinha com Deus. E eu vejo que Deus ele quer ter essa mesma proximidade de nós. E como a gente quer sempre ficar perto de algum amigo e criar aquela amizade, aquela intimidade sempre, Deus também ele quer ser assim, amigos nossos. E em João, capítulo 15, verso 15 também, fala qual que é o desejo dele, o desejo que ele quer ter conosco. Vamos abrir lá mais uma vez. Sim. Quem puder ler. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Muito interessante nessa parte que Cristo ele chama nós de amigos, como pessoas normais que somos, ele chama isso. Isso é um privilégio muito grande para nós. E sobre a amizade, essas partes que nós vimos de pessoas que tinham intimidade, amigos assim como Davi e Jonathan, eu pensei que em nossa vida hoje, que nós temos que ter amizades com o mesmo foco também. Que como Davi e Jonathan, eles estavam ali, mas eu tenho certeza que a conversa deles era uma conversa que edificava. Eles tinham momentos deles assim, mas também a conversa deles sempre era de Cristo. E quando eu estava estudando sobre esse tema de amizade, eu pensei que muitas vezes a gente só coloca assim que amizade que não seja do mesmo foco é só de religião. Eu sou da igreja, a minha amizade não deve ser com pessoas do mundo. Mas não fica só nisso. A nossa amizade também tem que ser as pessoas que nos levem para Cristo, uma amizade que possa crescer na vida espiritual. E quando eu estava lendo, estava estudando, essa amizade, eu não posso também procurar ser uma pessoa que ela seja espiritual, mas eu devo ser também. Igual ontem estava falando aqui de relacionamento, para você querer uma pessoa boa, espiritual, você também deve ser essa pessoa. E amizade é a mesma coisa. É uma amizade que tem que crescer você tem que se elevar. As suas conversas devem te levar a Cristo. E em 1 Coríntios 15, verso 33, fala sobre o que uma mal amizade, uma mal conversa, o que faz com a gente. 1 Coríntios, verso 15, verso 33. Capítulo 15, verso 33. Desculpa. Não se deixem enganar. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Esse verso, a maioria aqui já conhece. A amizade, ela deve ser de uma maneira que nós possamos sempre crescer na graça de Cristo e que não possa nos corromper, não possa corromper outra pessoa também que está no lado. E eu pensei, será que será que as nossas amizades, elas têm nos levado mais a Cristo? Será que as nossas amizades, elas têm feito com que crescêssemos espiritualmente? E eu pensei, como será que Cristo agiria nesse momento? Como que ele era com as amizades? E em Desejado de Todas as Nações, página 54, fala como que ele se portava diante das amizades dele. E eu queria ler aqui com vocês. Fala assim: quando interrogado acerca do motivo por que não tomava parte nos frívolos passatempos dos jovens de Nazaré, dizia: está escrito, folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos, recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Alguns haviam que o buscavam, sentindo sem paz em sua presença. Muitos, no entanto, o evitaram, pois se sentiam reprovados por sua vida imaculada. Os jovens companheiros insistiam em que fizessem como eles. Jesus era inteligente e animoso. Gostavam de sua companhia e aceitavam-lhe as prontas sugestões. Mas impacientavam-se com seus escrúpulos e declaravam-no estrito e rígido. Jesus respondia: está escrito, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Continuando. Perguntavam-lhe muitas vezes: por que te aplicas a ser tão singular, tão diferente de todos nós?
Está escrito, dizia ele, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e os buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Quando eu li isso aqui, eu pensei, nossa, algumas pessoas podem pensar, eu até pensei, nossa, Jesus era tão reto, tão rígido, ele falou de uma forma tão, às vezes algumas pessoas podem pensar seca assim. E muitas vezes quando as pessoas leem essas partes assim que falam da infância de Jesus, que ele não saía às vezes para brincar ou tudo, as pessoas pensam, nossa, ele não teve infância. Mas nesse momento ele estava com íntima intimidade com Deus. O que eu queria chegar neste ponto, que a gente pode sim ter conversas com os nossos amigos, brincar, mas não podemos colocar a palavra de Deus abaixo disso. A gente tem que dar mais valor e querer ler mais, querer ter mais a prioridade de ler a palavra de Deus. E quando eu li isso, eu falei, nossa, e ele sempre respondia com a palavra, ou seja, ele tinha intimidade, ele sabia do que sempre quando ele vinha a pergunta, ele sabia o que responder. E muitas pessoas podem achar que Jesus ele era seco, não tinha conversa, era aquela pessoa mais fechada. E eu estava vendo ali, e tem uma parte em Desejar de Todas as Nações que fala quando Cristo estava indo ao caminho do Getsêmani. E naquela pressão toda, ele estava ali, estava junto com os discípulos, os amigos dele estavam ali naquele momento. E é muito interessante que fala como Jesus estava naquela hora. Eu vou ler aqui para vocês. Em companhia dos discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o jardim do Getsêmani. A lua pascual, clara e cheia, brilhava num céu sem nuvens. Silenciara a cidade de tendas de peregrinos. Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os para aproximar-se do Getsêmani, tornou-se estranhamente mudo. Então a gente vê que mesmo ele indo naquele lugar onde ele ia ficar todos os pecados do mundo está sobre ele, toda a preocupação que ele deveria ter, ele estava falando animado, ele estava, mesmo naquele momento, ele estava querendo passar uma animação para os amigos dele, para os discípulos. Ele queria mostrar que, vocês estão aí vindo comigo agora, nesse momento de súplica minha para o Pai, mas fiquem animados, isso tem que se cumprir. E ele estava querendo passar uma alegria para eles. Eu tenho certeza que ele não era só alegre, animado assim, só naquele momento. E nosso Salvador, ele tinha intimidade com o Pai. Ele sempre estava buscando desde criança. E eu pensei em um exemplo assim, até que se encaixa na forma de amigo. Quando eu tenho um amigo que eu tenho muita intimidade com ele, quando alguém vem perguntar alguma coisa sobre ele, o que você gosta, qual que é a sua comida favorita, eu posso chegar e falar, não, ele não precisa responder, eu sei responder por ele. Eu sei todas as coisas, ele não precisa responder, eu tenho intimidade tão grande assim que eu consigo falar. Essa mesma intimidade nós temos que ter com a palavra de Deus, que as pessoas venham perguntar, venham falar para nós e nós sabemos responder de pronto, igual ele. Alguma pessoa venha falar, nossa, por que as crianças? Por que você não brinca com a gente? Por que você fica só aí, fechado? E ele respondia com a palavra de Deus, assim diz a Bíblia, diz o Senhor. E eu pensei, será que se alguém vir perguntar de algum amigo, será que eu sei responder? Mas será que mais ainda, se alguém perguntar alguma coisa sobre a Bíblia, a palavra de Deus, será que eu sei responder? Será que eu sei falar assim, está escrito a Bíblia? E será que nós temos essa intimidade com Cristo? E nesses exemplos que eu vi na Bíblia, assim, o que mais chama atenção, o maior exemplo que nós devemos ter é do nosso Salvador. Em todas as áreas, assim, ele é sempre o nosso exemplo, e até na área de amizade. E em Lucas, capítulo 2, fala sobre todo mundo conhece a história da parte em que Jesus ele foi esquecido assim no templo. E eu queria que todo mundo abrisse lá em Lucas, capítulo 2, para nós lermos um pouquinho e entender sobre isso. Lucas, capítulo 2.
verso 39 ao 52. Quem puder ler para mim, por favor. 52 não. Só o verso 52 mesmo. 39, não? Não, eu falei errado. Lucas, capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatuto e graça, diante de Deus e dos homens. Sim. Essa parte aqui, eu falei até o 52, mas até o verso 39 até o 52 fala a história daquela parte que eles estavam indo para fazer a festa da Páscoa. E estudando sobre isso, eu entendi que nessa parte assim, que fala que Jesus estava crescendo em sabedoria e em graça, e depois conta a história, foi que essa festa da Páscoa assim acontecia só poucas vezes no ano. E como várias pessoas não tinham rede social para conversar, não tinha carro e tudo, eles faziam uma caravana. E é como se fosse minha mãe, eu somos amigas e tudo, e ela mora em um lugar bem distante daqui de Minas. E essa caravana vai até a festa da Páscoa e nós se encontramos. E nesse caminho até lá, a gente quer o quê? A gente quer conversar. E aí, como é que tá? Porque também é só aquele momento que nós temos para conversar. Estávamos com saudade, queremos falar como é que tá, colocar os assuntos em dia. E todo mundo começava a conversar. E aí, como é que você está? Eu imagino assim que começava a falar como é que tá os planos lá, como é que tá a carpintaria. E falava, conversava, até o caminho. E nessa história, o que aconteceu? Maria, José, a família toda estavam conversando. O que aconteceu? Jesus ficou lá no fundo da caravana. Onde ele estava no templo. E quando eu estava lendo assim, aí eu tentei estudar mais assim sobre o assunto. E em Vida de Jesus, capítulo 1, na parte que fala o menino brilhante, fala um pouco dessa história. Que fala que José e Maria, eles se esqueceram de Jesus. E a gente pode pensar, nossa, que pais desnaturados, gente, esquecendo o próprio filho depois de 3 dias, não acredito. E a gente pode às vezes pensar, mas Jesus, ele podia ter falado, por que ele não falou? Ô pai, amanhã eu vou ficar aqui no templo e tudo, depois vocês me buscam, depois eu vou até encontro. Mas ele não falou nada. E nessa parte, explica o porquê eles estavam tão preocupados também. E vamos ler, eu vou ler aqui para vocês e eu vou tirar uma lição disso. José e Maria sentiram um grande temor, lembrando-se de que Herodes havia tentado matar Jesus em sua infância e temeram que algum mal lhe tivesse acontecido. Com o coração entristecido, voltaram a Jerusalém, mas não puderam achar o menino, senão depois de 3 dias. Grande foi a alegria reencontrá-lo, embora Maria o repreendesse por tê-los deixado. Ela disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Ele lhe respondeu, por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Ao falar essas palavras, Jesus apontou para o céu. Em seu rosto havia uma luz que os deixou admirados. Jesus sabia que era o Filho de Deus e ele estivera fazendo o trabalho para o qual Deus o enviara ao mundo. Maria jamais se esqueceu dessas palavras. Nos anos seguintes, ela compreendeu melhor seu maravilhoso significado. Nessa parte que eu estava lendo aqui, eu pensei, Jesus ele deu uma lição para adultos, ele demonstrou assim para os pais dele que muito mais do que estar perto de família, muito mais que estar perto de amigos, não que nós não devemos falar, conversar com os amigos, mas muito mais de nós estávamos conversando ali com conversas normais, ele queria estar falando dos assuntos do pai dele, ele queria estar criando uma intimidade maior, uma amizade maior com Cristo. E nesse verso que fala que Jesus ele estava crescendo em sabedoria e graça e se fortalecia, em Desejar de Todas as Nações fala que toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus adquiriu. E não só criança, mas nós jovens, nós adolescentes, nós adultos.
nós podemos, assim como Cristo, nós podemos ter essa sabedoria de... Ele não chegou querendo falar com os pais, nossa, vocês me esqueceram tudo. Não. Ele demonstrou que mais importante para ele, de estar ali com a família, era ele estar crescendo na graça. E quando um dia nós estávamos aqui no culto familiar nosso, e eu falei sobre esse tema de Jesus quando pequeno, eu pensei assim, que muitas vezes nós só vemos a vida de Jesus na parte que ele está adulto, na parte que ele está na cruz, na parte que ele está do Getsemane ali. E um exemplo muito bom para nós que somos jovens, nós que somos crianças, adolescentes, é quando ele era pequeno. Que mesmo quando ele era pequeno, ele era uma criança ali, ele estava crescendo em sabedoria, ele estava querendo formar o caráter dele, ele estava vencendo os pecados todo dia, ele estava falando, ele estava tendo intimidade com Cristo. Senhor, me ajuda a vencer tal coisa, me ajude a ter uma boa, influenciar os amigos. Ele sempre estava crescendo nisso. E uma parte que eu estava lendo aqui, que fala que por Cristo, ele amar o estudo das Escrituras e passar tempo em meio à natureza, ele achou graça diante de Deus. Eu achei muito interessante essa parte que ele não nasceu já, nossa, eu já amo Deus, já tenho interesse e tudo. Ele foi... Claro que os pais deles ajudaram muito nessa fase. Maria, ela sempre estava ali mostrando as escrituras para ele, mas ele foi desenvolvendo interesse por Cristo. Ele achou graça perante Cristo. Eu achei muito interessante essa parte. Pode falar. Às vezes as pessoas leem essa passagem e pensam assim, nossa, mas Jesus foi desobediente. Por outro lado, eles falam... mas Maria e José esqueceram Jesus. Então, essa é a parte, porque Jesus não foi desobediente, porque Jesus, ele não teve nenhum erro na vida dele. Então, ele estava ali porque a alegria dele, o prazer dele era por estar falando da palavra, de estar aprendendo, de estar ensinando. E quando ele nem percebeu, e o dia passou. Agora, os pais dele, poxa, já pensou? Eu tô em viagem, estou caminhando aí, e já pensou, Divânia? Você vai, tá conversando com todo mundo, passa um dia, você tá sem sua filha, suas filhas, e passa, você dorme, acorda. Que é isso, gente? Jamais, eu posso estar conversando aqui com vocês, toda hora eu estou olhando, cadê minha filha, onde que tá? Então, eu jamais ia completar essa viagem sem saber onde estava minha filha. Jamais ia dormir, ia comer, tudo, sem saber onde está minha filha. Então, muitas vezes a gente perde Jesus. Não é ele que se afasta de nós, nós nos afastamos dele. E é interessante ressaltar que ele era obediente, ele não desobedeceu, né? Maria e José que esqueceram dele. Essa parte que minha mãe falou sobre esquecer Jesus era bem o fato que eu ia falar agora. Que muitas vezes, como esqueceram, como Maria e José, será que nós estamos esquecendo também Jesus lá no finalzinho da caravana? Estamos lá na frente, conversando com os amigos, se empolgando e estamos deixando ele lá no fundo? Eu fiquei pensando isso na minha cabeça assim, eu fiquei pensando, nossa, será quantas vezes que eu tô deixando Jesus de lado? Quantas vezes eu tô deixando lá no finalzinho? Não, Senhor, agora eu vou ficar com meus amigos, vou conversar aqui assuntos normais, que não me edificam nem nada, e depois eu converso. Não, depois eles foram sentir a falta, nossa, o que fizemos? E isso eu achei bem interessante assim, que... Falando da amizade, nós devemos ter uma amizade tão íntima com Cristo que nós não venhamos esquecer dele. Nós não possamos esquecer lá no final da caravana. Que a nossa amizade com as pessoas sejam sempre colocar Cristo no meio, colocar Cristo como o alvo nas nossas vidas. Podemos sim conversar sobre assuntos da natureza, assuntos interessantes, mas que possam fazer com que cresçamos nessa graça. E sobre... essa parte, assim, de amigo, assim, quando eu estava preparando a meditação, parece que o Espírito Santo falou na minha mente de uma poesia que uma amiga minha fez,
que fala sobre exatamente esse ponto que eu queria chegar, da amizade. Mais do que a amizade dos antepassados que estiveram, Jonathan, Davi, nós, a amizade que Cristo quer ter conosco. Ele tinha uma intimidade muito grande, uma amizade com o Pai, agora ele quer ter essa intimidade conosco, ele quer ter essa amizade. E eu queria muito que agora, ao colocar aqui o som, que vocês possam escutar, que possam entender essa amizade que Cristo quer ter conosco, que a gente possa refletir. Pode falar, com certeza. Moate fala assim, né? Ela faz uma meditação em cima disso, ela fala, se José e Maria houvessem firmado a mente em Deus, mediante oração, comunhão, não teriam perdido de vista o Salvador. Durante 3 dias, perderam de vista o Salvador. Aí ela fala, o mesmo quanto a nós, por conversas ociosas, maledicências, podemos num dia perder a presença do Salvador e demorar longas buscas dolorosas a tornar o encontrar. E realmente é assim, né? Pessoas que saem da igreja é muito mais difícil. Verdade. Por isso que nós devemos ter essa intimidade com Cristo. Pode falar. Eu estava lendo esses dias aí o Desejado. É um livro lindo, né? Só quem lê o Desejado não vira amigo de Cristo, realmente não sei o que vai fazer virar. Mas, estava lendo de novo, e o capítulo 1 ou 2, eu estava comentando, né, de que hoje no céu tem um homem que é Deus. Ou seja, Jesus se fez um homem porque ele queria justamente nos aproximar de nós, que nós tivéssemos mais comunhão com ele. E o trabalho dos anjos, essa foi a parte que eu achei mais interessante. Fala assim que os anjos estão incessantemente trabalhando por ordem de Jesus para estreitar nossa comunicação com ele de uma maneira tão profunda que nem os anjos podem entender. Então, imagina como Cristo não quer ser o nosso amigo, né? Com toda certeza. Os anjos podem ser tão amigos como nós podemos. Que privilégio nós temos, né? De ser chamados amigos de Cristo e poder ter essa intimidade com Ele aqui mesmo na Terra para termos muito mais ainda no céu. E última coisinha que eu queria falar, que Jesus, ele enfrentou os mesmos desafios que nós, que eu, adolescente, que nós aqui. Todas as nossas preocupações que nós temos, ele sofreu também. E bem piores, porque muitas vezes nós temos às vezes uma incerteza, as amizades, como é que vai ser, qualquer coisa que as amizades façam, nós se sentimos afetados, minha amiga fez isso, meu amigo faz aquilo, mas que nós possamos nos agarrar cada dia para esse amigo que nós temos. Falar, Senhor, nossa, eu não estou sabendo como lidar com isso, eu não estou sabendo como lidar com esse tal amigo. Por favor, Senhor, me ajuda. Por favor, que o Senhor venha ser meu amigo presente aqui agora. Mais uma coisinha. Antes de ter todos os projetos aqui, eu me sentia bem sozinha. Eu queria ter mais amigos do meu pensamento, assim, do mesmo ponto de vista que o meu. E eu orava a Deus, Senhor, o Senhor é meu amigo, mas eu também queria que o Senhor pudesse me enviar pessoas com o mesmo pensamento, que possamos crescer nessa graça juntas, pessoas que estejam com o mesmo foco que eu. E Deus seja louvado que Ele enviou nesse projeto, enviou todos nós que estamos aqui como amigos, como família. E eu agradeço muito a Deus e peço com que Ele possa ser amigo de todos nós a cada dia. Amém? Eu tenho um amigo. Ele sempre está comigo. Ele nunca me deixa sozinho pelo caminho. Ele protege e me guarda. E quando estou magoada, ele vem e me abraça. Eu conto todas as minhas tristezas a ele, e ele vem e me anima, dizendo: Filha, levanta a cabeça, eu irei voltar, e tudo isso vai passar, e não vou demorar. Então levante, vai se preparar, porque o tempo está a passar. Mas a porta ainda está aberta para você entrar. Estou de braços abertos a te esperar. Quero que você esteja aqui comigo no lar. Isso me faz animar e com vigor continuar. E nunca parar e com fé que eu irei chegar lá. Você tem um amigo? Qual
qual é o seu melhor amigo? Você tem um amigo igual ao meu? Você quer ter um amigo que sempre está contigo e nunca te deixa sozinho e que sempre está do seu ladinho? Sabe o nome do meu amigo? O nome dele é Jesus. Você quer ter esse amigo e deixar ele morar no seu coração? Então entregue sua vida a ele e não deixe que nada possa impedir dele entrar em seu coração. Ele te ama e quer o teu bem. Mas agora só depende de você. Vocês conhecem esse amigo? Que todos nós possamos conhecer esse amigo cada vez mais, que possamos saber que ele nos ama, que ele quer ter essa intimidade conosco e que não possamos desonrar a Cristo em más conversas, em cada coisa que possa desagradar ele. E antes de nós orarmos, eu queria ler um texto que a Ellen White fala, que Cristo, para ele ter essa intimidade, para ele ter essa comunhão, para ele ser esse amigo que ele quer ser de nós também, fala assim: um caráter nobre e equilibrado não vem por acaso. É resultado do processo modelador da edificação do caráter nos primeiros anos da juventude e da prática da lei de Deus no lar. Que nós possamos saber que um caráter como Cristo teve não vem por acaso. Não vem, eu posso estalar os dedos, Senhor, eu já tenho um caráter maravilhoso, eu sou um amigo maravilhoso, não. Que a gente possa ser como Ele, que a gente possa tentar procurar ser esse amigo, que nós possamos procurar dele, porque de nós não temos poder algum. Nós não temos poder para vencer assim, mas eu tenho certeza que com o poder dele, com o exemplo dele, nós podemos sim. E que a gente possa levar neste dia, eu não sei se eu pude expressar bem o que eu estava estudando, mas que esse amigo possa ser o amigo de vocês, que possa ser o meu amigo a cada dia também. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por essa promessa tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor quer ser o nosso amigo a cada dia. Eu agradeço, Senhor, a Ti, por eu ter colocado cada amigo em minha vida, cada desses irmãos aqui nesse lugar, nesse dia. Peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada um, que o Senhor possa protegê-los e que possam procurar uma amizade que faça crescer mais em Ti. E não só isso, Senhor, mas que possamos cada dia querer sermos mais amigos de Ti, que possamos conhecer-Te, Senhor, que possamos ter intimidade com Ti, que possamos ter intimidade com a Tua Palavra. Esse é o meu desejo, Senhor, para cada um de nós e para mim também. Peço que não possamos só procurar amigos bons, mas que possamos ser cada dia. Que possamos juntos, Senhor, crescer, que possamos subir na escada da santificação e que possamos todos nós estarmos entre amigos e irmãos um dia com o Senhor no céu. Amém. É tudo isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço no doce nome do Senhor Jesus. Amém.